conseguia ganhar confrontos, enfim, a dificuldade foi bem grande. Porém, é difícil você ganhar de um time que não desiste, que não para. E aí eu acho que foi fundamental o que a gente fez, né, os atletas fizeram. Quando você deseja uma coisa e quer muito, você não desiste, independente das dificuldades, você continua acreditando. Eu acho que isso foi importante demais. Eu acho que isso que fez a diferença para a gente estar saindo classificado hoje. Thiago, parabéns pela classificação, né? Tem a decisão agora contra o Grêmio e vocês fizeram um grande enfrentamento com o Grêmio também na abertura do campeonato, né? A derrota por 2-1 lá no Centenário. E o Ipiranga, que ontem também, né, levou até a decisão de pênaltis, enfim, acabou sendo eliminado, foi um outro grande campeonato. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, sobre esta força dessas duas equipes, Caxias e Ipiranga, que enfrentaram o Grêmio Internacional, dentro inclusive dos seus estádios lotados, de igual para igual, tendo momentos de superioridade, né, como foi hoje em alguns momentos, como foi ontem o Ipiranga também dentro da arena, e o que você espera da decisão, exatamente por tudo que o Caxias tem construído com o teu trabalho. E se puder também falar como é que está o Heron ali, que a gente viu que ele saiu sangrando depois de toda aquela confusão lá. O Heron não, o Wesley. Não, óbvio que ele, né, levou um soco ali, o nariz está bem ruim. Sobre os times do interior, acho que tem que ser bem falado, principalmente. O trabalho do Luizinho, 2 anos, né, chegando. Isso não é fácil. E chegando com muita qualidade, né, tendo a chance de quase chegar na final também. E é bem difícil isso. Hoje eu acho que eu sinto essa dificuldade porque o Inter e o Grêmio conseguem ser superior na grande maioria das vezes. Por mais que a gente tenha algumas ideias, né, nesses jogos decisivos onde esse clube maior consegue se impor um pouco mais, a dificuldade é enorme e eu acho que o Caxias e o Ipiranga passou essa mesma dificuldade nesses 2 jogos. E a gente teve um pouco, né, mais talvez de competência nos pênaltis para poder passar. Então são grandes trabalhos com uma dificuldade muito enorme de enfrentar esses times grandes pela qualidade que tem do outro lado, experiência, com tudo isso, a atmosfera também. E a gente, tanto o Ipiranga quanto o Caxias, conseguiu, dentro de tudo isso, corresponder, né, com dificuldade, mas equilibrando em alguns momentos. E como eu falei, então a gente acreditou muito e buscamos, né, essa classificação. E quanto o Grêmio, obviamente é mais uma dificuldade grande, né, mais um time grande, uma final. Talvez eu acredito que o primeiro jogo é muito importante dentro do Centenário, com a nossa torcida. A gente precisa fazer o placar. Não tinha falado nenhuma vez sobre isso dessa maneira, mas eu acho que agora sim, nessa final a gente tem que sair vitorioso para querer buscar um título. Thiago, aqui atrás. Queria saber qual foi o principal ponto para desclassificar o Internacional dentro do Beira-Rio. Você saiu perdendo, a equipe manteve uma concentração, conseguiu chegar nos pênaltis e saiu daqui com a classificação para a final. Qual foi o grande ponto, na sua opinião, que acabou o Caxias saindo com a classificação? Eu falo, é difícil você ganhar de um time que não desiste, porque a gente acreditou o tempo todo e desde o começo do trabalho foi falado de estar buscando um título. Então, tem algumas coisas mentais que fazem a diferença e esse time acho que provou isso hoje. Por mais que estava difícil, não desistiu, conseguiu sofrer, né, dentro da partida. A pressão que o Inter fez foi grande. Conseguimos responder talvez um pouco diferente dos outros jogos, mais no contra-ataque. E aí a gente foi perigoso, né, contra o Inter. Mesmo com um jogador a mais, a gente não conseguiu ser superior, né, porque o Inter conseguiu ainda nos pressionar. Então foi bem difícil tudo, mas muito feliz porque a gente teve a concentração, né, o tempo todo e fizemos o melhor e, né, dedicamos ao máximo. Né? Então, vários jogadores, né, tiveram bons momentos ali dentro de campo e acho que o coletivo, mais uma vez, sobressaiu e a gente foi feliz em estar alcançando essa classificação. Thiago, aqui, evidentemente a gente gostaria de estar falando apenas de futebol, né, valorizar a classificação do Ipiranga, mas já dá para entender como é que começou essa confusão no gramado do estádio Beira-Rio e também o seu papel como treinador de tirar os jogadores do Caxias até pensando já em evitar uma punição para a final. Acho que culpado, é difícil, alguém vai querer procurar culpado em alguma situação, acho que os 2 times erraram, né? Isso é bem feio e até no momento onde eu queria comemorar, eu estava correndo atrás para tentar separar. Então isso foi bem ruim. Acho que teve erro do Inter, acho que teve erro do Caxias, dos atletas ali. Então
a gente fica triste, né, por ter acontecido isso e, né, eu como treinador tento ali no vestiário já algumas situações poder mostrar para não fazer, tentar corrigir, lá dentro de campo tentei tirar e a gente estava bem difícil porque o número de pessoas que estavam lá dentro, segurança, o jogador estava levando soco de segurança do Inter, então essas coisas são coisas que chateiam um pouquinho e atrapalham um pouquinho o jogo. Thiago, ao longo dessa campanha, e o Caxias tem a melhor campanha do interior e ganhou do Ipiranga por 3-0, né? O Caxias enfrentou circunstâncias diferentes dentro dos próprios jogos. Por exemplo, tu toma uma virada no Caju e consegue refazer, né? Em outros jogos que o teu time sai na frente, tu consegue manter. E hoje, talvez pela primeira vez, né, tu conseguiu ir reagindo no segundo tempo a tudo que o Inter foi fazendo em termos táticos, né? Tu coloca um atacante no lugar do meio-campista, depois tu coloca um meio-campista no lugar do atacante, e tu foi nesse xadrez conseguindo sempre deixar o Caxias no jogo. Isso tudo que aconteceu ao longo de todo o campeonato faz do Caxias um time maduro para decidir o estadual, Thiago. E tu sai do gauchão, independente do resultado da final, também um técnico mais maduro por todas essas experiências que foram passadas ao longo das partidas e em relação às circunstâncias de cada jogo. Totalmente. A experiência é algo muito importante na parte coletiva e individual. Então, todos os jogos que a gente sofreu alguma situação, são situações que servem para mim corrigir, para poder falar, e aconteceu bastante nesse campeonato, né? Mais que bons resultados, a gente teve dificuldade dentro do processo, que é normal, pelo tempo de trabalho, tudo que a gente sempre falou, né, do tempo que precisa, que é necessário, e das dificuldades que cada jogo te traz. Então, o time conseguir reagir, conseguir estar maduro lá dentro, isso é importante para você ser campeão. Porque é um jogo e vai acontecer coisas que você não, né, não espera e você precisa reagir. Então são coisas que a gente cobra bastante deles, né, de estar sempre sabendo o que está acontecendo e tendo bons comportamentos, né, coletivos lá dentro de campo, na parte de organização e de personalidade também. Então acho que o Caxias vem muito maduro com tudo que passou e eu particularmente da mesma situação. O campeonato para mim está sendo extraordinário para a minha parte de treinador, porque é o primeiro gauchão também, que é um nível de jogo e estilo de jogo, na verdade, diferente. E eu tendo que adaptar algumas coisas, treinar coisas que às vezes eu não treinava, que hoje é importante. Então eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, né, na minha parte, né, de individual e com toda certeza, cada dia eu vou estar sendo o melhor treinador e é assim que funciona. No desenho tático, Thiago, você conseguiu amarrar o Inter não apenas em um, mas em 3 jogos, em 3 confrontos equilibrados que terminaram empatados. Contra o Grêmio foi apenas o primeiro duelo do gauchão. Você imagina esse adversário completamente diferente do Inter? Eu acho que o Grêmio joga um jogo parecido do que a estreia ainda. Óbvio que tem alguns jogadores diferentes, né? Tem qualidades, mas ainda para mim é o mesmo Grêmio lá. Não mudou muito o estilo de jogo e a ideia de jogo. Então, óbvio que a gente vai estudar tudo de novo, né? Poder mapear o máximo possível, viu o jogo ontem, mas eu acredito que a gente, como eu falei no começo, precisa fazer um bom resultado em casa para poder ser campeão. É fundamental que isso aconteça. Então, essa é a ideia. Acho que o Inter, a gente conseguiu 3 empates, mas hoje talvez foi o melhor jogo do Inter, onde ele conseguiu ser superior a grande maioria das vezes. A gente teve bastante dificuldade. E aí é muito mérito do trabalho lá, muito mérito dos atletas, do Mano, que consegue, né, fazer um bom jogo, na minha opinião. Mas, igual eu falei, a gente respondeu com toda dificuldade, conseguia responder e devagarzinho tá se organizando dentro de campo e aguentar, né, toda a pressão que o Inter fez. Enfim, então, o Grêmio a gente vai estudar mais um pouco de novo, mas a confiança, mais uma vez, é sempre grande e a gente precisa fazer grandes jogos para poder estar sendo campeão. Professor, de onde vem essa frieza do Caxias, né? Porque eu acompanhei o primeiro jogo lá no Centenário, o Caxias saiu perdendo, vai e faz o empate. E aqui, em nenhum momento o Caxias perdeu tranquilidade no jogo, né? O Caxias manteve-se frio, e até a gente estava comentando que a defesa do Internacional não estava bem, e ali o Caxias aproveitou naquela cabeçada nos acréscimos, mas o time foi frio todo o tempo, até nas penalidades máximas, até ao contrário do Ipiranga, que a gente acompanhou ontem. A gente viu que o Ipiranga um pouco recuou o time, né? Poderia até ter saído vencedor na arena,
Mas o Caxias em nenhum momento perdeu o equilíbrio do jogo. De onde vem, professor, essa frieza? Eu queria que a gente tivesse atacado mais ainda. Acho que a gente marcou, talvez foi o jogo que nosso time mais defendeu e defendeu bem, né, na grande maioria das vezes. Primeiro é acreditar, a gente fala em ser campeão desde o início da pré-temporada. E viemos, né, criando talvez uma ideia, né, desde o começo, independente do local, jogar do mesmo jeito, independente do adversário, tentar jogar do mesmo jeito. Óbvio que cada jogo te traz uma dificuldade, né, igual o Inter trouxe hoje, mas essa parte mental é importante, porque é um jogo e o futebol é bom por isso, porque nem sempre tem mais dinheiro, ganha, porque essa parte coletiva faz diferença. E são situações que a gente cobra muito na parte mental, porque o jogo, se você fazer um gol, você tem que buscar o segundo, você não pode se acomodar ali, porque senão você vai receber pressão. E se levar um gol, você não pode desesperar. Então são coisas que a gente fala diariamente, e aí é muito mérito dos atletas de entender isso, de realizar e executar bem. Então, por mais que a gente fala, sempre o mérito é deles ali, porque é difícil estar ali dentro. Thiago, você chega ao Caxias no ano passado com a Série D já em andamento e uma equipe já formada, mas para esse ano você conseguiu até buscar jogadores, caso até do goleiro Bruno Ferreira, que fez um contato com você para chegar ao Caxias. Aquele momento de formação da equipe para essa temporada já era pensando e planejando uma possível chegada à final, respeitando as características de jogo que você gosta, enfim? Sim, o planejamento do Caxias, né, foi feito aí pelas pessoas que contrataram, mas o planejamento é feito o ano inteiro. Então, os atletas têm contrato, né, grande, acho que só 2 atletas ou 3 que não têm contrato ainda. Então, foi feito com muita convicção, muito trabalho, com muita dificuldade para formar um time. Mas, obviamente, eu sei das características que eu preciso para fazer o jogo. E isso é algo que eu acho que facilita e eu acho que vem acontecendo bem. E a tendência, né, é que a gente evolui no jogo, o time respondendo, é que a gente pudesse disputar uma final, sim. Então, o tempo todo, todo mundo acreditou, né, dentro do departamento de futebol, todo mundo pregou isso, respeitando, como você falou, todos, mas sabendo que esse jogo, que a qualidade dos atletas, que esse jogo coletivo pudesse, né, fazer a gente dar um pulo maior aí no campeonato e tá chegando à final. Então é legal você ver tudo que você sonha, tudo que você imagina, deseja, está acontecendo. A felicidade nesse momento é muito grande, mas tem uma coisinha melhor, e a gente precisa ser campeão. E eu quero muito e desejo muito isso, e o Caxias vai fazer de tudo para que isso aconteça. Thiago, parabéns pela classificação, por toda a campanha que está fazendo o Caxias, o time que está há mais tempo invicto no campeonato, mas falando sobre ser campeão e sobre enfrentar o Grêmio. Lá no início, era um início de trabalho, início de temporada para ambos. De lá para cá, ficou batendo na cabeça, puxa, eu não podia ter perdido esse jogo, eu quero ganhar do Grêmio, e você reforçou agora há pouco que tem que ganhar lá para buscar esse título. O que mudou de lá para cá, tanto no Caxias quanto no Grêmio, se o Caxias está mais preparado para bater esse adversário? Acho que fizemos um jogo de gol por gol com o Grêmio naquele momento, e dentro do jogo não acho que era um jogo para a gente perder, mas precisava acontecer para ter evolução do jogo. A única coisa que eu te garanto é que o Caxias é muito melhor do que o primeiro jogo. Isso eu te garanto em todos os aspectos do jogo, né? E acho que a gente, por isso, tem uma grande chance de jogar com o Grêmio e jogar bem. Óbvio que o Grêmio também evolui, né? Principalmente nas situações ali de atletas, mas comparando, eu acredito mais que o Caxias melhorou bem mais do que o primeiro jogo, e por isso a gente fica confiante, e espera que isso aconteça bem, somente nesse primeiro jogo, como eu falei para você, porque acho fundamental. A gente precisa fazer o resultado, a gente precisa fazer um grande jogo, né? Então conto com a torcida para que isso aconteça e a gente possa estar começando bem esse primeiro, né, confronto e tentar ser campeão. Parabéns, Thiago, pela vitória aí, a classificação para a grande final do Gauchão aí, vai fazer frente ao Grêmio. Eu gostaria de saber como é que você já deve estar pensando alguma coisa aí sobre a grande final para enfrentar o Grêmio do Renato Portaluppi. Você já enfrentou, sabe como é que o Grêmio joga, o Renato também deve estar preocupado. Você falou que
deve sair para o jogo lá no Centenário. Como é que você vê esse jogo aí contra o Grêmio? As armas que o Caxias pode, claro que você não vai falar agora, mas com certeza você deve estar pensando aí como vai marcar, como vai sair para o jogo, tanto no Centenário como na Arena. Eu acho que a gente, eu falei isso no jogo passado, precisa ficar com a bola. O Grêmio gosta de ficar com a bola também, o Caxias também. Mais uma vez, se a gente conseguir ter ela, fazer o nosso jogo, acho que a gente fica perto e mais próximo de ser campeão. Então é algo que eu acho que a gente não fez tão bem hoje, e aí vem mérito do Inter também de impressionar, de fazer bem essa marcação. E aí, contra o Grêmio, precisa fazer melhor. A gente precisa dar uma evoluída nisso, porque toda vez que a gente tem a bola, nosso time é muito perigoso e consegue construir bem. Óbvio que marcar o Grêmio também é muito difícil, tem jogadores de qualidade, jogadores que mudam muito de posição. Então a gente já tem uma ideia de como fazer isso bem também. Mas de fato, para mim ainda o mais importante é que nosso time fique com a bola e faça o nosso jogo. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais perto a gente está de vencer o Grêmio. Valeu, professor. Obrigado.